maior, inclusive em relação ao seu combustível. Deixa eu chamar para a nossa conversa nesse momento Miguel Stedley, coordenador do Instituto Tricontinental, sempre com a gente aqui às quintas. Bom dia, Miguel, tudo bem? Bom dia, Thalita, Eduardo, Laura, tudo bom? Tudo certo. Miguel, a gente falava aqui ontem, inclusive, sobre como o Lula tem sido mais crítico e de uma maneira mais assertiva em relação a Donald Trump por conta desse encontro que não está na agenda por enquanto, que ele teria com Donald Trump, e isso não chegou a acontecer e não há uma agenda nesse momento. E como ele tem agido, como o governo tem agido de forma assim, bastante contundente no enfrentamento desses impactos que a guerra cria aqui no Brasil, não? Olha, Thalita, tem duas questões que a gente precisa tratar nesse tema, né? E que tem muito a ver com os resultados das pesquisas que a gente falava na semana passada, tem a ver com a reunião ministerial que teve nessa semana. A primeira é a percepção do Planalto, de forma muito correta e facilitado pelas declarações do Flávio Bolsonaro, de que quanto mais o Planalto, né, a esquerda, colar o Flávio Bolsonaro no Trump, quanto mais o governo recuperar essa bandeira da soberania e demonstrar isso, né, melhor para o embate eleitoral que a gente vai ter pela frente. Porque, obviamente, faz todo sentido. O Flávio Bolsonaro tem dito isso, né? E o Lula foi muito incisivo no final da semana, no início da semana, dizendo: olha, o Flávio Bolsonaro quer entregar o Brasil aos Estados Unidos e quer uma reversão colonial. Então, passa por isso. A segunda questão, que até o Rui Castro, que a gente está vendo aí no vídeo, alfinetou ao Sidônio na reunião ministerial, é que de fato tem uma avaliação negativa em relação à comunicação em comparação ao que foi o semestre passado e às dificuldades que, de novo, o governo está enfrentando para comunicar as suas medidas, né? E nesse caso do diesel é importantíssimo, porque quando a gente olha tudo que o governo tem feito em relação ao aumento do preço dos combustíveis, o governo atuou corretamente. Isentou impostos, isentou importação, a Petrobras joga um peso importante nisso, mas hoje as três maiores distribuidoras privadas de combustível já disseram que não vão aderir ao programa, entre outras coisas, porque elas não admitem que o governo estabeleça um teto. Ou seja, elas querem continuar ganhando e especulando em cima dessas oscilações do mercado por conta da guerra. É claro que a Petrobras, controlando 40% do mercado, joga um peso importante para isso, e o governo tem que fazer exatamente o que o Lula fez hoje, e dizer: olha, nós estamos tomando todas as medidas, mas nós estamos sendo sabotados pelas grandes empresas. Então, como diz a Laura, né, tem que ser o Lula do Velho Testamento aí, para de fato comunicar e as pessoas entenderem que o governo está fazendo tudo o que cabe, né, mas está enfrentando obstáculos por conta da ação dessas empresas e também por tudo que a Petrobras foi sucateada e enfrentou desde o governo Temer, em especial a privatização das refinarias, que isso reduziu em muito a capacidade da Petrobras de poder ter o impacto maior, né, sobre esse mercado. Mas exatamente pegando a notícia anterior sobre a aviação de combustível, pode ter certeza, quem vai garantir esse preço e impedir que isso seja transferido para as passagens aéreas, se as empresas não quiserem também especular e aproveitar, né, oprimir o consumidor a partir dessa situação, vai ser a Petrobras novamente. Então aí a gente vê a importância de ter sob controle estatal, né, essas áreas estratégicas, especialmente da produção, mas o governo vai ter muito enfrentamento, porque, por um lado, tem as empresas, e, por outro, a gente não pode esquecer que uma parte desses postos, e por isso é importante essa comunicação do Lula sobre a Polícia Federal, estão sob o controle do crime organizado e do PCC. Aliás, nesse contexto de disputa de discursos, né, de narrativa, a gente tem o nosso camisa 10 jogando, né? Eduardo Bolsonaro, porque veja só, o governo de... Ontem ele deu um drible bonito. É isso aí, olha, o governo de Donald Trump voltou a mirar o Brasil num relatório comercial que ainda está em fase final. O documento do Escritório de Comércio dos Estados Unidos critica o PIX.
Para os americanos, a medida funcionaria como uma barreira aos interesses de empresas dos Estados Unidos. A crítica se deve ao fato de o sistema ser público, operado pelo Banco Central, o que, segundo o relatório, prejudicaria operadoras privadas, como as de cartão de crédito. A inclusão teria sido feita a pedido de quem? De Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo, a interlocutores trumpistas. Tá aí o nosso camisa 10, nesse que é o discurso que o governo Lula encampa agora de defesa da soberania, Laura. Não, gente, eles precisam pelo menos uniformizar o discurso, né? Porque para o Nicolas Ferreira, até outro dia, quem estava atacando o Pix era o Lula. Sim. Né? Agora são eles. Quer dizer, mas é preciso que a gente diga, o Pix, por que o Pix deixa essa gente tão desconfortável? Exatamente por causa disso, porque tira a intermediação das bandeiras de cartões, do Visa, do Credit Card, de todas essas coisas, porque você faz diretamente. Então, aquela porcentagem que fica, e é só você perguntar para qualquer taxista, você prefere pagamento em Pix ou em cartão? Ah, em Pix, é lógico, porque o cara não tem que pagar o pedágiozinho para receber o dinheiro do cartão. Que é o pagamento dos cartões, além de ficar com juros, né? Então eu acho que é super bem. E fora aquela coisa, lembra quando os cartões demoravam um tempão para acreditar na conta dos comerciantes? Agora eles estão tendo que se agilizar, porque o Pix faz com que a grana caia direto. Então, é muita vantagem, é uma tecnologia nacional, uma tecnologia estatal, então, obviamente, eles vieram para cima. Mas vai ter que convencer todos os pequenos comerciantes, porque são esses que são os caras que foram mais beneficiados pelo Pix. Então, eu acho muito importante a gente colar na cabeça, na testa do Eduardo Bolsonaro, inimigo do Pix, inimigo dos pequenos comerciantes, inimigo do povo que usa o Pix para se salvar da cobiça dessas bandeiras de cartão de crédito, né? Você vê como eles estão descolados da realidade quando eles retomam essa bandeira achando que é deles. É deles. Né? Achando que o Pix achando que isso vai ser bom pro plano maligno deles, o plano infalível do Cebolinha. Não vai, porque o Pix hoje em dia, como disse a Laura, não é que está incorporado. O Pix agora está pagando, você está permitindo pagar em vezes. Você está podendo dividir pagamento no Pix. Isso acaba com a única vantagem que ainda o cartão de crédito tinha. Exato. Que era dividir o pagamento. Você acha mesmo que o governo brasileiro vai taxar o Pix? Este governo brasileiro vai taxar o Pix? Ou que eventualmente um governo brasileiro queria taxar o Pix e aquele que está lá nos Estados Unidos pedindo para o Pix ou acabar, ou no mínimo se ficar de maneira equânime com os outros meios de pagamento? Ora, acabou a data FIFA, né? Foi anteontem, último dia de jogo de seleção, mas o camisa 10 do Brasil continua jogando um bolão. Eduardo Bolsonaro, olha, ele não é o Vini Júnior, que merecia ficar com a 10, que era do Neymar. É o Eduardo Bolsonaro cada vez mais, porque ele joga em favor do governo. Agora, que o governo aproveite essa bandeira e que ataque, falando de futebol, jogue para o ataque. Não fique apenas, de novo, nas realizações. Não vamos tratar deles porque isso é ruim. Não, esse tipo de marketing já morreu. Ou, em parte, já morreu. Porque precisamos, em determinados tipos de comunicação, em especial nas redes, ser muito claro com quem vai taxar o Pix, caso seja eleito. Aliás, nesse sentido, olha só a informação. O governo do presidente Lula prepara uma nova ofensiva de comunicação para melhorar a imagem da gestão. Segundo a coluna de Lauro Jardim no Globo, a estratégia aposta em campanhas publicitárias mais modernas e com linguagem direta, voltada principalmente para as redes sociais. A ideia é aproximar o governo de um público para responder críticas com conteúdos mais simples, que mostrem ações concretas do dia a dia. A comunicação também deve investir em peças com maior apelo emocional e potencial de viralização, tentando ampliar o alcance entre jovens e usuários digitais. Nos bastidores, a avaliação é que o governo precisa disputar narrativa nas redes onde a oposição tem forte presença. Com isso, o Planalto tenta fortalecer a sua imagem e melhorar a percepção popular sobre as políticas públicas. O Miguel até adiantou isso, né? Na reunião ministerial, o Rui Costa fez uma crítica ali
a comunicação dizendo que muito do que estava sendo colocado e sendo publicitado naquele momento em relação à ação do governo não chegava ao público e por isso a comunicação seria um problema. O que você nos conta em relação a possibilidades da comunicação e mudanças, Miguel? Olha, Thalita, da comunicação, acho que a notícia traz um pouco qual é o espírito, mas mais importante do que isso, né? Todos nós que trabalhamos nessa área, enfim, não adianta você ter uma estratégia, uma tática, se você não tem o que comunicar. E, no fundo, um pouco a sensação que teve da reunião ministerial é que o governo tem muitas medidas que são setoriais, que são pontuais, mas não consegue mexer, né? Que precisa ter um pouco mais de ousadia, vamos dizer assim, e apresentar projetos mais robustos, com mais impacto e que tenham uma adesão maior. Veja, a gente já comentava, por exemplo, a percepção sobre a isenção do imposto de renda ainda não foi tão sentida, porque principalmente as famílias estão muito endividadas. Então, tem 3 temas que o governo passou a pisar no acelerador para tratar a partir da reunião. Uma é essa do endividamento das famílias e a possibilidade da gente ter um programa maior que o Desenrola ainda nesse semestre para poder lidar, enfim, subsidiar, se fala em subsidiar 80% das dívidas das famílias e tentar negociar com os bancos dentro desse programa que esses outros 20% das dívidas tenham juros muito mais baixos do que a gente tem hoje, né? Já que, mais uma vez, não dá para contar com o Gabriel Galípolo e o Banco Central para reduzir as taxas de juros exorbitantes que a gente vive. A segunda questão, que deve, ainda que o Congresso esteja muito em marcha lenta, né, é que o governo decidiu não esperar mais pelo Congresso e apresentar um projeto de lei em regime de urgência para acabar com a escala 6x1 e fazer a redução da jornada de trabalho. Então, os 3 ou 4 projetos da escala 6x1 que tem circulando e mais aquele projeto que a gente já debateu da deputada Daiane sobre a redução da jornada de trabalho, eles estão ali presos na burocracia, na lentidão. Na verdade, o Congresso optou por não trabalhar muito esse ano, entre outras coisas, para não dar muita vocalização ao escândalo do Master, ficar, né, quietinho, etc. Então parou ali. E aí o governo pretende apresentar como projeto de lei emergencial que isso permite, primeiro, obriga o parlamento a discutir em 45 dias e também permite que o presidente Lula possa vetar as decisões dos deputados, ao contrário de um projeto que venha do parlamento, né? Então, essa seria a segunda questão. E a terceira é a possibilidade, essa um pouco mais distante, porque continua em estudos, daquela ideia de um programa piloto subsidiado pelo governo federal para tarifa zero, em especial nas médias cidades, nas grandes cidades, né, que isso teria impactos mais sensíveis, né, na população e poderiam, então, colocar o governo para jogar. A ideia é que, pegando a metáfora ali do Eduardo, não adianta o governo jogar parado, né? Em 2022, o Lula, como candidato, podia jogar parado, porque era o bolsonarismo que tinha que se defender, estava vivendo, né, a sua desestruturação, etc. Agora a gente tem o governo numa situação e o Bolsonaro com a vantagem de ser oposição, né? O governo Lula que será avaliado não é o governo Lula de 2002, de 2006, é o governo Lula de 2022, de 2026. Então tudo isso obriga, não dá para jogar parado, não dá para ser o Neymar e viver de parada do passado, né? Tem que ser mais Hendrick nesse sentido, falta um pouco mais de ousadia e alegria para o governo aí para poder enfrentar essa batalha eleitoral desse período, né? Mas, Thali, você sabe que eu li aqui, né, a nota e agora ouvi o Miguel e continua me dando um pouco de desespero. Porque é o seguinte, qual o problema de falar a verdade com relação ao adversário? Qual o problema? Não, veja bem, uma importante ema do Palácio da Alvorada me contou que outro dia, numa conversa com... Você nem disfarça mais, a própria ema agora que falou pra ele, né? É a ema, ela fala. Aquela que recebeu a caixinha de cloroquina. A ema disse para mim que, olha, teve um grupo de pessoas ligadas ao governo que conversou com alguns jornalistas querendo saber o que podia fazer, algumas ideias para comunicação. Eu estava pensando, olha, que tal um projeto de lei para mudar... Não tem projeto de lei, companheiro. Tem que dizer assim, se os caras forem eleitos, eles vão acabar com o Pix.
Se os caras forem eleitos, não vai ter 6-1, o que vai ter é 7-0. Se os caras forem eleitos, eles vão continuar roubando, porque quem roubava no ICMS eram eles. Qual é a dificuldade em sistematizar esse tipo de coisa? É o que os caras fazem, só que eles mentem. Eles não têm vergonha de, primeiro, falar mal do governo e depois de mentir. Você não precisa ter a segunda parte. Basta falar a verdade com relação ao que os caras vão fazer. E outra coisa, as pessoas ficam... Eu vejo isso muito na esquerda democrática e popular. Defender a democracia não é todo mundo que se dispõe, não. Desde que se perceba que vai perder alguma coisa muito prática. Essas conversas muito etéreas, defender a democracia, eu não estou dizendo que isso não é importante, estou dizendo qual é a percepção da comunicação. Defender a democracia, veja, Eduardo Bolsonaro ou Flávio Bolsonaro, é um risco para a democracia. Amigo, se baixar o preço do pão, eles estão comprando. Porque não tem a dimensão, não por ignorância, mas por falta de informação, ignorância no sentido de não ter sido a vida inteira informado, que eles têm medo que feche a igreja. Só que não. Aquela velha piada, que falam que são os comunistas que vão roubar seu carro, que vão pegar seu carro em sua casa. Só que quem faz isso é banco. Quem pega a casa das pessoas é banco quando você não paga. Quem pega o carro das pessoas quando você não paga é banco. E isso não é falado. Eu pego aqui o exemplo do Galípolo. O Banco Central, o governo não manda mais no Banco Central. Por quê? Porque o governo Bolsonaro tirou esse poder dele. O governo não manda mais na Petrobras. Por quê? Porque o governo Bolsonaro e o Temer tiraram esse poder dele. Por que não fala isso abertamente, sistematizadamente, não só quando o presidente fica bravo como eu fico agora, em frente a um palco? Eu não consigo entender. Qual é o problema? Eu acho que até esse momento a gente tem assistido essa campanha, que nem é uma campanha ainda de fato, mas propositiva de verdade, né? E a partir, talvez, de domingo, porque lembrando que a gente tem o prazo de descompatibilização que vence nesse sábado 4. Daí, e eu li isso em algum lugar, inclusive, daí começa a campanha de ataque, de fato, que foi outra EMA, exato. Eu não tenho contato direto com a EMA, foi alguém que me passou esse recado via EMA, mas sim, daí começam os ataques diretos, porque daí a gente tem um pré-candidato pronto ali para ser atacado, né? Então, eu acho que tem essa questão também. Laura? Concordo em gênero, número e grau. Nós temos que jogar com o tempo das coisas. E tem o tempo das coisas. O tempo das coisas é o seguinte, a campanha eleitoral começa no dia 5. Exatamente. Então, se eu sou o governo, faria exatamente isso, farol baixo agora. Para quando, no dia 5, com as candidaturas todas postas na mesa, aí nós vamos acender os nossos faróis e eles vão ficar cegos. Então, eu acho que tá certo o Sidônio tá de farol baixo, tá certo pegar e ter esculacho público do Rui Costa em cima do Sidônio. Você fala assim, o governo tá sem norte. Não tá, gente, não tá. Uma coisa é uma coisa, nós outra estamos coisa é outra vendo coisa. o governo tá jogando um jogão. Esse jogo, Jorge Messias do STF, o cara lá no governo de Minas, como chama, Pacheco no governo de Minas. Vai cantar internacional, afinal, pediram para ele cantar enfim, internacional socialista. O governo está pondo as suas peças no tabuleiro. Eu não tenho dúvida nenhuma que é exatamente isso que o governo está fazendo. Por que você vai pegar aí, vou expor as minhas armas todas? Nós estamos vendo agora o que o Irã está fazendo. O que o Irã está fazendo? Jogando no tempo. Se ele tivesse chegado na Guerra dos 12 Dias, há 6 meses atrás, mostrado todas as suas armas, ele estaria ganhando agora? Não estaria. Porque a amostra grátis que você tem que fazer na época da preparação da batalha é mínima. Mostra o mínimo, porque é na luta que você vai definir. Então eu acho que o governo está jogando jogão, está jogando no tempo, e eu tenho certeza que dia 5 nós vamos estar bombando exatamente essas questões. Os inimigos do PIX, olha as parcerias que nós fizemos, olha o que nós estamos conseguindo aqui, ali e acolá. Eu acho que é sensato, é prudente. Nós sabemos que vai ser uma batalha duríssima. Então, ou a gente joga com inteligência, joga no tempo, ou a gente se expõe e entrega todas as nossas armas das mãos do adversário.
Olha aí, Lula falando nesse momento, lembrando que Lula está em Salvador, a gente acompanha ao vivo esse evento e vamos para lá então, que tem fala de Lula nesse momento. Companheiros e companheiras, companheiros deputados, deputadas, vereadores, deputadas estaduais, secretários, secretárias, militantes do movimento social, prefeitos e prefeitas, trabalhadores e mulheres aqui presentes. Querida Margarete Menezes, ministra da Cultura, Miriam Belchior, ministra da Casa Civil, Antônio Vladimir, ministro da Cidade, Sidônio, ministro da Comunicação, companheiro Wagner, companheiro Rui Costa, companheiro Carlos Vieira, presidente da Caixa Econômica Federal. Eu não poderia deixar de vir à Bahia no dia em que o companheiro Rui Costa se afasta do governo federal. O Rui foi imprescindível para montar uma equipe de governo e foi imprescindível, junto com a Miriam, para fazer com que as coisas acontecessem da forma nem tão rápida como a gente queria, mas mais rápido do que qualquer um previa. Ou seja, só para você ter ideia, quando nós anunciamos o PAC em 2003, ou seja, nós investimos e fizemos um anúncio de 1,8 trilhão de reais de investimento em obra nesse país. Parecia impossível a gente cumprir aquilo que a gente anunciou. E hoje, ao entregar o mandato dele para Miriam Belchior, ele vai poder anunciar para vocês que 80% desse 1,8 trilhão já foram contratados. Numa demonstração da eficiência da Casa Civil. E nem sempre o papel da Casa Civil é o papel de simpatia. Nem sempre. A maioria dos ministros que vão conversar na Casa Civil, sai da Casa Civil e vão reclamar comigo que não foram bem tratados na Casa Civil. Mas não é só com o Rui ou com a Miriam, com a Dilma Rousseff também, que foi chefe da Casa Civil. Porque o papel da Casa Civil é o papel de gerenciar as coisas que o governo faz. Então, quase 100% das coisas que chegam na minha mão passa antes pelo crivo da Casa Civil, segundo eles, para que eu não seja enrolado ou porque eles querem me enrolar. Mas, de qualquer forma, passa pela Casa Civil. Então, eu não poderia deixar de vir aqui agradecer o companheiro Rui Costa pelo trabalho prestado. Estou com muito orgulho porque a Miriam Belchior, que é uma companheira que convivemos junto desde a Prefeitura de Santo André, sabe, depois ela foi ministra da Dilma Rousseff e agora ela vai assumir outra vez o ministério. E também tem uma coisa importante, vocês sabem que quando o Wagner foi deixar o governo, eu falei para o Wagner, não tinha muita relação com o Rui, e eu falei para o Wagner que eu queria que ele tentasse ver se o Gabrielli, presidente da Petrobras, seria candidato a governador. E veja que engraçado, o Gabrielli deixou a Petrobras para ser candidato a governador da Bahia. Chegou aqui, o que aconteceu? O Jacques Wagner, por razões de conhecimento dele, falou para mim, olha, presidente, não vai dar para ser o companheiro Gabrielli, eu gosto muito do Gabrielli, ele é muito meu amigo, mas a minha experiência de gestão, que me ajudou muito, foi o companheiro Rui Costa, que foi o chefe da Casa Civil do companheiro Wagner. E ele foi eleito governador do Estado, fez um grande governo, depois se reelegeu, fez um grande governo, e ele e o Wagner elegeram o companheiro Jerônimo com apoio de vocês. Quando eu ganhei as eleições, eu queria levar alguns governadores para o governo, para levar gente com experiência bem sucedida nos estados. E outra vez eu falei com o companheiro Wagner,
o que ele achava do companheiro Rui Costa para ser o chefe da Casa Civil. Ele falou, olha, ele não é o mais simpático, das pessoas que trabalharam comigo. Ele de vez em quando acorda de cara feia e tal. Mas se você precisar de alguém honesto, de alguém competente e de alguém com competência para trabalhar e vontade, alguém que não tem medo de chuva, não tem medo de sol, não tem medo de cara feia, não tem medo de debater e é competente naquilo que faz, pode levar o Rui Costa. Então eu convidei o Rui Costa para ser ministro, com a condição que a gente convencesse a Miriam e trabalhar com ele, porque a Miriam já tinha uma experiência muito bem sucedida no meu governo e depois no governo da Dilma Rousseff. E essa dupla fez a diferença no meu governo. Posso dizer para vocês que eles fizeram a diferença. A gente não conseguiu 100% de sucesso em tudo que a gente queria. Mas eu posso dizer para vocês que nós nunca tivemos a Casa Civil funcionando com a capacidade de apresentar soluções que agora. Então, Rui, eu vim aqui para lhe agradecer, e o Brasil agradece o papel que você cumpriu na Casa Civil, tá? Agora, comigo ele sempre foi muito simpático. Comigo ele sempre foi muito simpático e muito honesto, sabe, na nossa relação. Muito honesto. É o cara que me prevenia todo dia das coisas que poderiam estar erradas, vindo de outro lugar. Bem, dito isso, eu também estou substituindo o companheiro da cidade, eu estou trazendo o Antônio, que é um jovem, que eu nem sabia que era baiano, então a Bahia ganha mais um ministério, além da companheiro Sidônio, que é o papa da comunicação aqui nesse estado, responsável pela eleição de muita gente aqui nesse estado, e a companheira Margarete Menezes, a nossa cantora fabulosa aqui da Bahia, ministra da Cultura. Bem, dito isso, companheiros, eu queria dizer para vocês o seguinte: nós estamos terminando o 4º ano de mandato. Falta praticamente 9 meses para terminar o nosso mandato. Mas eu tenho dito, sobretudo para a imprensa fiscalizar, para a imprensa pesquisar e para a imprensa publicar, que se vocês pegarem a história do Brasil, desde a proclamação da República com o Marechal Deodoro da Fonseca, e vocês pegarem todos os presidentes em todos esses anos, e vocês fazerem a conta das políticas de inclusão social que eles fizeram, vocês vão chegar à conclusão que os governos do PT, sozinho, fez mais do que todos os presidentes da República que foram presidentes na história desse país. Até porque política de inclusão social, você teve o Getúlio, que fez o salário mínimo em 1936, e você teve o Getúlio, que fez a CLT em 1943. Quem é que fez mais? Quem é que lembra de algum presidente que fez política de inclusão social nesse país? E nunca fizeram política de inclusão social, porque o pobre nesse país, o trabalhador deste país, é tratado como se fosse invisível. Eles fazem questão de não enxergar o povo pobre. Então, para que cuidar de pobre? E nós hoje temos quase 400 bilhões de reais em política de investimento na inclusão social. Essa é uma coisa importante, que é a razão de ser da gente ter interesse de governar esse país. Você não precisa governar por rico, apesar que os ricos muitas vezes têm mais privilégios do que os pobres. Você não precisa governar para quem ganha bem, que pode se virar sozinho. Só tem uma razão do Estado, é governar para as pessoas que necessitam, para as pessoas que trabalham, para as pessoas mais humildes, para a classe média baixa e para as pessoas que não tiveram sequer chance na vida de estudar. Essa é a razão de ser do Estado. E é por isso que eu estou muito feliz de ser um cara comprometido com as políticas de inclusão social nesse país.
E muito mais orgulho ainda é que se você chegar em qualquer estado da federação, eu falo isso sem nenhum problema, em qualquer estado deste país, e do Nordeste, do Sul e do Sudeste, e perguntar em quais mandatos presidenciais foi colocado mais dinheiro nos governadores de estado e nas prefeituras do que os governos do Lula e Dilma, eu duvido que tenha alguém colocado tanto dinheiro nas cidades. Porque nós temos uma diferença deles. Nós sabemos quem são aliados e quem são adversários. Mas na hora de atender um projeto de uma cidade ou de um estado, a gente não olha a cara do governador e nem o partido do governador. O que baliza a nossa decisão é se aquele projeto que o governador está apresentando é necessário para fazer bem ao povo daquele estado. E se for bem, o estado vai receber o dinheiro. É por isso que quando choveu no Rio Grande do Sul, nós fizemos a maior obra de intervenção política que já foi feita na história do Brasil. É por isso que nós não escolhemos a cara do prefeito. Eu não quero saber se ele é Vitória ou Bahia, eu não quero saber se ele é Flamengo ou Vasco, eu não quero saber se ele é Corinthians ou Palmeiras, eu não quero saber se ele é Cruzeiro ou Atlético Mineiro, eu quero saber se o povo precisa das coisas. Se for de interesse do povo, o prefeito vai receber o dinheiro, sem perguntar para ele se ele votou em mim, sem perguntar para ele se ele é evangélico ou católico. Ele é o que ele quiser, porque religião é uma escolha pessoal, o presidente não pode se meter. E é assim que a gente vai reconstruindo esse país e transformando esse país numa nação mais justa, numa nação em que as pessoas pobres começam a ficar menos pobres. É por isso que ao terminar o 3º ano de mandato, a gente tem a menor inflação acumulada em 4 anos da história do Brasil. É por isso que a gente tem o menor desemprego da história do Brasil. É por isso que a gente tem a maior massa salarial da história do Brasil. É por isso que a gente voltou a aumentar o salário mínimo acima da inflação. É por isso que nós temos a maior exportação da história do Brasil. E é por isso que nós temos a maior quantidade de alunos nas escolas por causa do ProUni, do ReUni, do FIES, do Enem e agora do PNMEA. Então, qualquer área que vocês quiserem escolher, vocês podem aferir. Não precisa acreditar no que eu estou falando. Pesquisem. Pesquisem para saber. Veja quantos institutos federais tinha nesse país até 2003. Tinha 140 institutos federais feitos em 500 anos. Nós, em apenas 15 anos, Lula e Dilma, nós vamos deixar esse país com 780 institutos federais para que a gente resolva definitivamente o problema da educação. Nós, do PT, colocamos quase que o triplo de estudantes nas universidades que 500 anos de história. Porque nesse país a educação não era para as pessoas humildes, não era para os trabalhadores, nem rural nem da cidade, não era para as mulheres. Educação era para quem podia ser rico, quem nascia em berço de ouro. E nós resolvemos mudar a lógica. Educação não é gasto, educação é investimento. E sem investimento, qualquer filho de qualquer trabalhador tem o direito de disputar a mesma vaga em qualquer universidade com um filho de qualquer rico e que vença o melhor. O papel do Estado é apenas o de dar oportunidade para que as pessoas façam a disputa. Eu quero saber quem foi que fez mais, assentou mais quilombola do que o governo do PT. Eu quero saber quem criou mais reservas extrativistas do que o governo do PT. Eu quero ver quem legalizou mais terras indígenas do que o governo do PT. Eu quero saber quem é que colocou mais terra disponível para a reforma agrária que o PT. Só para vocês terem ideia, nos meus 2 primeiros mandatos, nós fizemos 50% de todas as terras disponibilizadas para a reforma agrária desse país foi feito nos 2 meus primeiros mandatos. Uma demonstração que quando a gente quer, a gente faz. E agora, outra vez, nós estamos batendo o recorde de assentamento de segurança do campo. E isso é muito importante.
É muito importante, essa baixinha invocada já conquistou até a reivindicação dela aqui. Pois bem, companheiros, eu queria terminar dizendo para vocês uma coisa. Este ano é ano em que a verdade vai disputar com a mentira. Vocês aprenderam, em algum momento da vida de vocês, do que a mentira voa e a verdade engatinha. Por que isso? Porque para mentir, você não tem que explicar, você só mente. Para se defender, você tem que explicar. Então, uma desgraçada de uma mentira, sabe, faz com que a pessoa atingida pela mentira passe o resto da vida se explicando de que aquela mentira não é verdade. Então é importante que vocês fiquem atentos no celular de vocês. Fiquem atentos no celular. Porque tem muita gente canalha mentindo 24 horas por dia. Mentindo. Então é preciso vocês aprenderem a diferenciar o que é verdade e o que é mentira, para a gente não ser enganado. É importante vocês saberem quem é que diz a verdade nesse país, e por isso nós vamos fazer comparação de tudo o que nós fizemos. Cada cabeça de alfinete que nós fizemos nesse país, a gente vai fazer comparação com os outros governos, para que no dia que o povo tiver que decidir, ele decida com base na verdade. Se ele quiser acreditar na mentira, é responsabilidade dele. Outro dia, meu companheiro da Petrobras, numa reunião com a Magda, eu fiquei muito chateado, porque aqui quase se destruiu a educação universitária. Se tirou muito dinheiro. E eu perguntei para os professores: quantas greves vocês fizeram de protesto ao Bolsonaro? Nenhuma. Quantas greves os petroleiros fizeram? Nenhuma. Ou seja, por quê? Porque a sociedade tem medo de se manifestar quando tem um governo truculento. E é contra um governo truculento que a gente tem que se manifestar. Contra um governo democrático, você pode sentar e conversar. Você não precisa fazer greve, precisa protestar. É esse país que nós temos que construir. Porque senão a gente não consegue fazer o povo ver a diferença. O que aconteceu na Petrobras? A refinaria aqui na Bahia foi privatizada. Nós vamos outra vez fazer com que a Petrobras vire dono dela. Não é uma tarefa fácil. Eu defendo que a Petrobras volte a adquirir, sabe, a distribuidora para a Petrobras. A gente não pode ver a BR na mão da iniciativa privada, repassando por preço que a Petrobras não aumentou. Então a gente vai ter que tomar uma decisão muito séria nesse país. Nós estamos agora numa briga séria contra o que está acontecendo no preço dos combustíveis por conta da guerra do Irã. Ninguém aqui pediu para o presidente Trump fazer guerra. Ninguém pediu. E ele fez a guerra dele, e o preço da gasolina está chegando aqui, do óleo diesel, e vai aumentar o preço do alface, o preço do feijão, o preço de óleo, o preço do pão. E nós não vamos deixar que a guerra do Trump cause prejuízo ao povo brasileiro. Nós estamos fazendo tudo que depende do governo, tudo. Nós vamos isentar imposto, vamos dar subvenção, a gente não vai permitir. E eu estou ansioso para adquirir a distribuidora de gás outra vez, porque é uma vergonha. Ontem fizeram um leilão contra a vontade nossa do governo e a vontade da presidenta da Petrobras. Foi um diretor que eu nem sei quem é que fez um leilão e aumentou em 100% o ágio, aumentou o preço do gás. E nós não vamos deixar o preço do gás chegar em vocês, porque é da nossa responsabilidade. A primeira coisa, nós vamos anular o leilão. Ele será anulado. E vou dizer mais. Sabe? Da mesma forma que a gente está fazendo um esforço muito grande para fazer uma compra de uma BR, mas quando eles privatizaram a BR, eles fizeram no contrato que a gente só pode ir em 2029. É uma vergonha o que fizeram. Quando eu assumi em 2003,
eu tinha comprado a Liquigás, que era para a gente regular a distribuição de gás. Sabe o que eles fizeram? Venderam. Aí venderam a Liquigás, venderam a BR, venderam até a refinaria de Clara Camarão, no Rio Grande do Norte, que foi a primeira usina para refinar querosene de avião. Eles venderam. Então, estamos fazendo o que tem que ser feito. Eu vou contar para vocês uma coisa. Estejam certos que vocês não podem mais ficar acreditando em mentira. Utilize o celular de vocês para conversar sério com o povo. Porque nós, eu quero dizer para vocês que eu estou com 80 anos de idade. Vocês estão parecendo aqui, parece um menino de 30 que está aqui andando com vocês. Eu digo para vocês o seguinte: eu não consigo evitar que a Terra continue girando. Então os anos vão passando. O que eu consigo evitar é de ficar velho por causa da rotação da Terra. Eu não vou ficar velho, sabe por quê? Porque eu tenho uma causa. E a minha causa é fazer esse país ser grande, ser respeitado e o povo viver com muito respeito e dignidade, gerar emprego de qualidade. Então essa gente tem que saber que eles vão sofrer muito para voltar ao governo, porque se depender de mim, os fascistas nunca mais irão governar esse país. Se depender de mim, nunca mais. Se depender de vocês. Depender de vocês. Vamos todo mundo ficar esperto. Vamos todo mundo ficar esperto. E aí é importante saber o trabalho que esse menino faz aqui. É importante saber o trabalho que ele faz. Porque é só vocês compararem. O que foi feito. A gente vai voltar aqui para concluir a nossa conversa em relação ao presidente Lula, e acho que essa fala de Lula tem muito do que a gente discutiu até aqui. Ele começou uma fala muito propositiva, então mostrando avanços do governo, dos seus ministros, e ele dá algumas cutucadas nesse final, né? Fala que não vai deixar que um governo antifascista seja eleito e fala dessa questão de reestatização por conta da alta do preço do combustível. Se eu entendi bem, é isso. Esse leilão que ele anuncia que vai anular tem relação com o gás que chega ao povo brasileiro. Já a BR Distribuidora, que foi vendida durante o governo Bolsonaro, tem no contrato uma cláusula que parece impedir o governo de tentar qualquer reestatização até 2029, veja bem. Com Lula reeleito até 2030, isso sim seria possível em 2029. Então parece que existe essa amarra de acordo com essa fala de Lula agora. Miguel, jogo para você para finalizar. Olha, dois comentários, Thalita. Primeiro, um mais local, porque é bem importante isso que nós estamos assistindo. Eu estive em Salvador no começo do ano e é realmente impressionante a quantidade de obras e o impacto que esse VLT que está sendo inaugurado aí vai ter sobre a rede viária da capital, que já é bastante impressionante. É bom a gente ficar atento com o desempenho do PT na Bahia, porque existe uma possibilidade histórica de ter uma barba, cabelo e bigode aí. A reeleição do Jerônimo e dos dois senadores que estão aí, o Rui Costa e o Jacques Wagner. E isso também determina muito o que seria o PT no próximo período e mesmo o que seria um quarto mandato também por essa força eleitoral. Eu só queria complementar o que a Laura mencionou antes da gente escutar o presidente Lula, que é sobre os tempos. Não que eu discorde dela, mas só para fazer uns ajustes. O que provavelmente a gente vai ter é o discurso do presidente um pouco nesse tom que a gente ouviu, das conquistas, de insinuar, né? Olha, não vai ter fascista, tem que combater a mentira, etc. Agora, o trabalho duro, na verdade, apesar das desincompatibilizações, etc., a campanha mesmo, digamos, oficialmente, formalmente, sem prejuízos jurídicos, judiciais, é a partir de agosto. Então, o governo também conta aí com uma Copa do Mundo no meio, etc., digamos assim, para dar uma semeada nesse período e depois o Lula entrar de fato na campanha a partir ali de julho, agosto, pós-Copa do Mundo. O que eu quero dizer com isso? Que quem vai ter esse trabalho mais duro de enfrentamento, de olho por olho, dente por dente, são aqueles 18 ministros que foram liberados na reunião ministerial, os pré-candidatos, etc. E aí merece muito a nossa atenção
Falei da Bahia, mas vou dizer uma obviedade de São Paulo, porque a primeira pesquisa, ao contrário do que se esperava, o Fernando Haddad entrou muito bem, né? Ainda continua sendo uma eleição muito difícil, mas eu diria o seguinte, e até por tudo que a Laura mencionou do PIX, desses outros debates, eu acho que o jogador principal do governo do Planalto, da esquerda, nesse próximo período, até o Lula poder entrar em campo como candidato, vai ser Fernando Haddad. Acho que ele vai cumprir um papel importante nesse período, que a gente ainda tem palanques a ajustar, etc. Está só começando, Laura. Nós estamos entrando em abril, tem bastante tempo, né? Mas eu acho que eu acho que vai ser um pouco a tendência no próximo período e a gente ficar atento também qual será o papel que o Camilo Santana vai desempenhar, porque o Ceará também vai ter um papel chave nessa eleição e também nessa disputa. Tem muita expectativa do Planalto em relação ao desempenho do atual governador Eumano e do desempenho que o partido e a esquerda vai ter nesse estado. Então tem muita coisa para a gente ficar atento, não na próxima semana, mas no próximo período, né? Estamos só entrando em campo, como foi dito, né? Tá só começando e ainda tem muita água para passar por debaixo dessa ponte. Perfeito. Miguel, muito obrigada, sempre bom recebê-lo. Um beijo enorme, bom final de semana para você por aí. Bom final de semana, gente. Boa Páscoa, bom feriado, descansem, aproveitem e até a próxima quinta-feira. É isso, um beijo.